Boa noite, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a revolução do ponto de vista do aspecto comunista. Primeiro, que nós temos que fazer um resgate do que é uma revolução liberal. Então, do ponto de vista comunista, a ideia principal é compreender como que numa sociedade capitalista que movimenta muitos recursos, cujos meios de produção são acumulados pela própria classe burguesa e que ela produz a um nível de excedente, ou seja, a um nível maior do que as pessoas necessitam de consumir, como é que permanecem as desigualdades sociais. E aí, nós resgatamos uma ideia liberal voltada ao economista Adam Smith, que ele fala o seguinte, que só pode haver riqueza se houver trabalho. Então, essa premissa ela é verdadeira. O que transforma a riqueza em algo, né, que é realmente palpável de acumular, ou que produz riqueza ao trabalho. Por exemplo, eu posso ter uma mina de ouro, ficar sentado sobre ela e aquilo não constitui riqueza. Agora, o ato de explorar, de movimentar minha força física para transformar aquele ouro em barras e aí vendê-los em moeda, eu estou produzindo riqueza. Então, a força física do homem, a sua força intelectual, o seu esforço, né, é um trabalho que transforma as coisas, a matéria-prima, ou aquilo que tem no meio natural, ou a própria inventividade humana em riqueza. O Adam Smith está correto nesse ponto. E onde é que ele não chega no acordo? É que a ideia de quanto mais você trabalha, mais rico você fica. Então, essa ideia de que quantidade de trabalho está ligada à quantidade de riqueza acumulada, ela não aparece no final do século XIX. Por quê? O operário trabalha muito e é pobre. Então, o operário, apesar de mover toda a sua força de trabalho em função da transformação de uma coisa em objeto que pode ser vendido e trocado por dinheiro, que é um tipo de mercadoria, uma mercadoria que vira outra mercadoria que é dinheiro, ele não fica rico. Então, isso é um problema que teria que ser avaliado. E aí Marx ele vai, né, olhar para isso e ele começa com uma crítica. Aqui, no nosso tempo é curto, mas aqueles homens que ele classifica de utópico, ou seja, eram socialistas, mas as suas atitudes não resultavam na transformação de vida do operário. Então, um exemplo, ele pega o Saint-Simon, o próprio Robert Owen, né, o Charles Fourier, ele fala assim, olha, as atitudes que vocês têm, ou escrevendo ou com os trabalhadores em suas fábricas, não passam de atitudes que têm pequenas melhorias na condição de vida do operário, mas não na sua condição de existência. Então, por exemplo, se eu tenho um operário numa fábrica e eu acabo fornecendo para ele uma casa perto da fábrica, ele não vai deslocar, ele não vai se cansar, mas ele não deixa de ser operário. Se eu tenho uma fábrica de produção de tecidos com muitas mães, elas têm uma creche, têm escola, estão perto dos filhos, mas elas não deixam de ser operárias. Então, as atitudes feitas pelos utópicos eram atitudes que produziam, proporcionavam melhoria na condição de vida do operário, mas não na sua condição de existência. Ele continuava sendo operário. E o grande problema de Marx, ele começa a perceber que esse operário, ele passa a ter uma existência apenas para vender sua força de trabalho e, por sua vez, a burguesia passa a acumular. Mas como que ele chega a essa conclusão? Então ele faz um retrocesso histórico, uma análise histórica, desde a questão do feudalismo, quando surge a burguesia, até a Revolução Industrial, em que ele percebe, num dos fatos, a própria questão dos cercamentos, da lei de cercamentos, em que você tem as terras comunais passando para o domínio da classe burguesa e o camponês sendo expulso aí e transformando-se em operário. Houve outros processos. Estou citando apenas esse para ilustrar o que é essa ideia de socialismo científico. Então, para Marx, primeira coisa, o operário tem que tomar consciência de que ele é explorado. Então, aquelas ideias liberais que a burguesia vai usar na sua própria revolução liberal de contrato social, de liberdade de iniciativa, de liberdade de trabalho, elas não valem para o operário. Porque enquanto ele pensa com tais ideias liberais, ele continua submisso à classe que o domina, a classe burguesa. Então Marx fala de um estado de consciência. Primeiro o operário tem que tomar consciência que ele é explorado. Uma vez que ele toma consciência que ele é explorado, ele tem que se opor ao seu explorador. Então ele consegue perceber
que ao longo da história ele foi expropriado, ou seja, a palavra certa é um roubo, ele foi roubado das suas condições de existência. Ele perde a ferramenta, ele perde a terra, ele perde o controle sobre os animais, ele perde o controle sobre a matéria-prima, ele perde o controle sobre o próprio processo produtivo, ele não faz mais tudo, ele faz parte do processo, e ele agora, nos grandes centros urbanos do século XIX, ele é um vendedor daquilo que é a sua força de trabalho. O grande problema é que quando ele está trabalhando numa fábrica, ele não recebe por todo o trabalho realizado, mas apenas por parte dele. Então, por exemplo, um exemplo clássico. Digamos que eu faço camisas e que o dinheiro de uma única camisa me paga o salário. Mas ao longo do mês eu faço 300 camisas. Então quer dizer que eu recebo por uma, mas o trabalho despendido na produção de 299 é apropriado pelo burguês ou pelo dono da fábrica na forma de lucro. Então, na verdade, quanto mais o operário trabalha, ele não enriquece, ele não muda a sua vida, mas ele faz com que a riqueza se acumule, a riqueza produzida por seu trabalho se acumule nas mãos do capitalista. Então, qual que é a ideia de Marx? Uma vez tomada a consciência, esse operário deve dispor a lutar contra a classe burguesa. Nessa luta, ele fala que a própria história se move pela luta de classe. A classe burguesa, que tem consciência, a consciência liberal, a consciência do domínio político, a consciência econômica, do domínio dos meios de produção, contra o operário agora que tem a consciência que é explorado. Nessa luta, espera-se a vitória do operário e, uma vez vitorioso, ele deve retomar, ou seja, ele deve organizar um Estado que lhe permita tomar de volta tudo aquilo que a burguesia acumulou. Esse processo de ditadura do operariado, quem vai redistribuir as riquezas é o próprio Estado. E seria um Estado socialista, um Estado controlado aí, pelos operários. E nesse Estado socialista, você tem a busca por uma igualdade, que é feita pelo Estado, e o último estágio seria quando tudo estivesse comum a todos, as forças produtivas e meios de produção tivesse dividido novamente, nós teríamos a formação de um novo Estado, ou seja, cai o Estado liberal e surgiria o Estado proletário, o Estado operário, o Estado comunista. Então essa seria uma visão. Numa linha do tempo, você tem um Estado feudal, imutável, que o poder estava organizado e toda a administração nas mãos de uma nobreza, não havia possibilidade de mudança. Surge a burguesia como classe revolucionária e derrota o absolutismo e implanta, por meio das ideias liberais, um Estado liberal, no qual ela tem o poder produtivo, econômico e também o poder administrativo e político. E ao longo da história, essa burguesia que cresceu em cima do trabalho operário seria derrotada pelo operário que toma consciência, se torna uma classe revolucionária, derrota a burguesia e estabeleceria o Estado comunista. Então Marx traça uma linha de progresso em que as revoluções elas vão acontecendo até chegar à Revolução Comunista. A grosso modo é isso, eu sei que tem muitos conceitos a ser trabalhados, mas em 10 minutos fica difícil, mas é o suficiente para compreender a diferença de uma revolução liberal com uma revolução socialista, ok? Um abraço, curtam o canal, divulguem os vídeos para que a gente possa continuar trabalhando também dessa forma de produzir vídeos curtos que possam auxiliá-los na compreensão de temas complexos. Um abraço.